Vamos falar agora sobre o seminário alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes aqui em Blumenau, com Érica da Silva, coordenadora do Comitê Permanente da Rede de Atuação Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual aqui em Blumenau. Obrigado, Érica, pela tua visita. Bom dia. Bom dia. Bom, Érica, como é que vai ser este seminário, né? E a quem ele é dirigido? Então, esse seminário ele vai acontecer na segunda tarde no auditório da ETSUS, né? Da Escola de Técnica de Saúde, ali na Itapuava Norte. Ele é voltado para a rede de proteção, para os profissionais que atendem a rede de proteção. Então, são profissionais tanto da educação, quanto da saúde, quanto da assistência social, como as OSCs, as organizações da sociedade civil, que atendem também a sociedade como um todo, atendem crianças e adolescentes e precisam estar sempre atentos a essa temática, a essa problemática que a sociedade sempre teve e continua tendo nos dias atuais, né? O que vai ser discutido, repassado durante esse seminário? Então, nesse seminário especificamente, vão ter duas equipes trabalhando com essas temáticas dentro das suas áreas. Então, vai ter uma equipe do NEPRE, falando sobre a violência na escola, a forma como eles atendem as questões de violências na escola. O NEPRE é uma equipe da Secretaria Estadual de Educação. Então, eles vão estar falando como é que eles trabalham a problemática da violência nas escolas. E depois vai ter uma profissional do SAVES, que é o Serviço de Atendimento à Violência Sexual do município, que é da saúde, que também vai estar falando do fluxo de atendimento deles e da temática da violência sexual de crianças e adolescentes dentro da saúde, como é que é atendido e detalhes sobre a questão própria da violência sexual como um todo, né? O mais triste disso tudo é que a gente continua ano a ano discutindo isso, né? Buscando avançar em conter o avanço desse tipo de violência. E a gente fala ano a ano desde que a gente se conhece por gente, né? Exatamente. A sexualidade humana é uma problemática desde que o homem se conhece por homem, né? E é uma temática que a gente precisa estar sempre abordando e trabalhando, porque a sociedade ela precisa evoluir. Mas ainda nessas questões ainda é muito evidente, muito recorrente essas questões de violência. Por fatores culturais, por fatores econômicos, às vezes, de questões da própria cultura e economia de um país. E, às vezes, é por falta de informação. Então, assim, uma criança que sofre violência sexual, ela só vai perceber e saber que aquilo era uma violência e que não poderia, muitas vezes, ir lá pela adolescência e início da fase adulta. Então, precisa trabalhar isso na tenra idade para eles perceberem em que contexto eles estão inseridos. E isso tem que começar dentro de casa? Educação em casa, sim. Na escola, principalmente. As violências, infelizmente, desse nível de violência sexual, recorrentemente, é de algum membro da família ou alguém muito próximo da família. Entende? Existem as violências que acontecem sociais ali em espaços urbanos e que não é dentro de casa, mas a grande recorrência é intrafamiliar. Então, precisa fora também, porque às vezes ela está dentro de casa sofrendo essa violência e ela não sabe, porque ela vive naquele espaço e ela vai achar que aquilo é normal. Ela só vai entender que isso não é normal quando alguém de fora vai dizer para ela, apontar que aquilo não é o cotidiano, não é o normal. E como a gente começa a introduzir essa educação para as crianças em casa? De que forma lidar com isso, né? Explicando para a criança... Muitos pais, como você falou, não têm conhecimento. Uhum. Muitos pais não conseguem conversar com as crianças sobre isso. Muitos acham que é muito cedo. Eles podem buscar... E muitos acham que isso incentiva. São ideias até dúbias ou errôneas sobre o tema. Explicar para a criança o que é o corpo dela e o que pode ou não pode no corpo dela, qualquer membro da família pode fazer, principalmente pai e mãe, mas principalmente explicar para ela o que hoje é que ela tem que cuidar, de que tipo de relação ou tipo de toque, tipo de aproximação que ela tem que cuidar, entende? Não é evitar que ela tenha contato com o mundo social, é entender que o corpo dela é dela e as pessoas vão tocar nela conforme aquilo que ela permita e aquilo que é aceitável dentro do contexto da idade. Também é importante a forma como as pessoas abordam ela, que ela tenha, quanto mais a criança for instruída, mais ela tem discernimento, mais ela tem capacidade de se autoproteger, porque nenhum pai e mãe vai estar do lado do filho o tempo inteiro. Então, eles precisam trabalhar a autoproteção, entende?
Às vezes, é aquilo que eu te falei, às vezes não vão trabalhar porque é o próprio contexto que é violador, né? O próprio intrafamiliar que é violador. Sim. Mas não é todos. Então, para trabalhar com a criança, é importante que ela tenha conhecimento do que é, o que pode e o que não pode. E apesar, né, das notícias, quando são vinculadas, chocarem muitos, né, elas não param de ser vinculadas, né? Ou seja, continua. Continua acontecendo, né? Continua acontecendo, né? E o que é triste, né? Principalmente porque, como você falou, na maioria dos casos é em meio familiar, o que é mais triste ainda. Mas já avançamos um pouco nesse sentido? Você traria como algum exemplo de que a gente conseguiu avançar e podemos encontrar um caminho de combater melhor isso? Um caminho de equilíbrio, eu acho, né? Há uma questão, às vezes, muito conservadora de falar que sobre esses temas vai incitar. Não, a gente não vai incitar, mas a gente precisa trabalhar a temática. E eu acho que as políticas públicas hoje já evoluíram muito. Então, por isso que tem equipes dentro das escolas multidisciplinar para trabalhar várias temáticas. Uma delas a violência sexual, mas não só ela. Entende? Quando a gente trabalha as temáticas de forma a que se tenha uma explicação mais cotidiana do que é próprio da vida, facilita para que as pessoas desenvolvam e aprendam a lidar com o seu meio. Entende? A gente não vai extinguir as violências do mundo. A gente não vai acontecer isso nunca. Mas à medida que a informação circula mais, e de uma forma correta, não é uma informação que crie traumas e medos que daí ninguém mais vive em sociedade, mas uma forma de que como é que se comporta dentro de uma situação X, Y, Z, seja lá qual situação for. E quais os caminhos que ela pode procurar de ajuda para que isso não volte a acontecer. Entende? Pode acontecer de um adulto abordar a criança no mercado, como já aconteceu. A criança tinha noção do que era para fazer, correu para falar para um adulto do que estava acontecendo. Então, essa informação precisa correr para a criança saber como se proteger. Entende? É importante isso. Não é uma forma, não é A ou B que está certo, mas a gente tem um equilíbrio de como trabalhar em sociedade para que essas situações, se acontecerem, a pessoa consiga se proteger para não ter um dano maior, né? Recentemente tivemos aqui um professor em uma escola, né? Casos que estão em investigação. E aí surge muito, né, essa discussão, né? Será que o conhecimento dessas vítimas, né, se tivesse um maior conhecimento, um maior sentido do que estava acontecendo, isso poderia servir como ferramenta de prevenção? Poderia, se tiver uma comunicação mais aberta com todos, poderia, até por vir mais à tona mais rapidamente. Mas ali é uma situação mais peculiar, porque eram adolescentes e envolve a questão do romantismo, da própria da idade, de conhecimento, de conhecer seus pares. Então, e a pessoa ela era mais estratégica, porque eram meninas, adolescentes, já que estão nessa fase de começar os seus namoros. Então, ali é um pouquinho mais delicado, mas sim, poderia, se tivesse essa informação de uma forma mais tranquila, essas rodas de conversa com adolescentes, se acontecessem essas discussões de forma mais tranquila, viria à tona mais rapidamente isso. Entende? Não chegaria a causar um dano maior a todos, como causou por algumas, porque não foi uma só que foi envolvida ali nessa situação, né? Então não ia se repetir tão rapidamente com várias, né? Por isso a gente sempre fala aqui, né, da necessidade de em casa a gente discutir todos os problemas que existem no cotidiano. E esse é um problema existente no cotidiano, né? A gente tem que sentar e conversar. É que proibir adolescente é pior. Então, assim, proibir temas, eu acho que proibir temas chama mais atenção, abre mais espaço para procurar de forma errônea, fora de casa ou nos contentes. Exato. E hoje todos têm acesso à internet. Então, assim, qualquer tema que pai e mãe não quiser falar com o filho, eles vão ter como acessar. Mas vão acessar sem o filtro de pai e mãe. E é mais complicado daí. Porque o que eles vão acessar ninguém vai saber. Porque o mundo é muito amplo lá aqui, dentro da rede social, dentro da internet. Então, se os pais conseguirem ter diálogo mais próximos com os filhos, nem que seja para clarificar para eles o que seria importante, a postura que eles tenham no meio social, do dia a dia deles. Deixar claro o que eu espero, o que eu quero, como é que eu quero... Claramente os valores próprios de cada família, e cada família tem os seus, e a gente não está para discutir valores, entende? Mas está para deixar claro de que forma essas crianças e adolescentes podem se proteger. Então, trazer esses temas à tona dentro de casa é importante, porque daí eles sabem para quem recorrer e aonde recorrer. Mas existem muitas barreiras ainda para isso? Tem, principalmente religiosas. E eu não vou cutucar esse tema muito, mas assim...
Dentro da próprios movimentos religiosos, internamente das igrejas, eles estão buscando discutir esses temas exatamente porque sabem que acaba dificultando as famílias de como lidar, porque adolescente vai tentar descobrir várias coisas. Então, se os pais e a sociedade, até o movimento religioso ali não estiver atento, eles vão se perder muitos nesse caminho. Então, é importante estarem discutindo de que forma, dentro de cada valor, cada princípio, né, de vida, possa se discutir e trabalhar esse tema. Bom, no próximo domingo, dia 18, né? 18 de maio. É lembrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data tem algo em específico? Infelizmente tem. É uma data, ela foi criada essa data alusiva a esse tema, exatamente por uma situação que aconteceu nos anos 70, no Espírito Santo, de uma menina de 8 anos que foi sequestrada, dopada, estuprada e morta. Lá, não sei qual a cidade, mas foi no estado do Espírito Santo. Os culpados disso nunca foram condenados, nunca foram comprovados e condenados que seriam os culpados, apesar de ter indícios de que eram jovens da sociedade de classe média, não é uma questão de vulnerabilidade econômica. E deixar claro que a violência sexual não tem classe social. Não tem nenhuma, né? Nenhuma. E ficou emblemático assim, essa situação tão grotesca com essa menina, que aí criaram essa data que simboliza esse fato que aconteceu lá. Ainda bem que criaram a data, né? Que tem esse movimento que cresce, ainda bem também, outra coisa importante, né? Esse movimento vem crescendo, né? Hoje a gente tem o mês de maio também como um mês dedicado a gente conversar mais, tentar educar mais nesse a temática, sentido. né? Exatamente, né? Falar mais, porque se fala pouco. Todo mundo sabe, mas mundo poucos conhece. propagam, né? Exatamente. Poucos propagam, né? Então a campanha é Faça Bonito. A campanha nacional é o Faça Bonito, que é o 18 de maio, e ela é trabalhada há muitos anos, como a gente pesquisou agora há 25 anos, né? Então, é uma campanha nacional que é exatamente para fomentar a discussão sobre essa temática, porque ela não é própria de uma localização desse país, nem de uma localização no mundo, ela faz parte, é uma campanha aqui nacional, mas a questão da violência sexual é um tema que mundial, perpassa, né? Mundialmente. Existem doenças voltadas à questão de abuso de criança e adolescente, por exemplo, que falam muito da... Esqueci a palavra agora, pedofilia, que é uma doença. Então, a pedofilia é uma doença que é o foco da tensão sexual para crianças e adolescentes. O crime, daí, é quando alguém faz alguma coisa com criança e adolescente. Sim. Comete o ato, né? Mas é para entender que existe, sim, uma doença, mas que executar o ato é um crime, entende? Então, precisa fazer esse discernimento também, porque as pessoas, às vezes, quem tem essa tendência, essa pulsão por isso, às vezes não busca ajuda e acaba cometendo um crime porque não buscou tratar. Então, é importante que as pessoas entendam que existe, sim, alguns desvios que a gente tem, às vezes, que uma pessoa pode ter no seu desenvolvimento e a sua pulsão, mas ela precisa tratar, ela precisa procurar ajuda médica. E as pessoas que cometem crime vão responder criminalmente. Infelizmente, cometeu o ato, vai responder criminalmente. Difícil, às vezes, é entender que isso pode ser uma doença, né? É difícil, mas é. Pelo ato em si, né? É muito revoltante, né? Então, fica difícil de entender que isso pode ser uma doença, mas é uma doença que precisa ser tratada. Mas nem todos os crimes são relacionados à doença, né? Exatamente. Há uma doença, sim, e ela precisa ser tratada. Não necessariamente alguém que tenha essa doença vai cometer algum crime. Muitas vezes a pessoa passa a vida inteira brigando consigo mesma e nunca vai cometer um crime, que bom. Mas é entender que, sim, a pessoa pode se tratar, e tem as pessoas que vão fazer isso pelo bel prazer e são criminosos realmente porque é crime. Como é que é essa rede de atendimento que existe aqui em Blumenau, né? Então, a rede é ampla, cada setor tem o seu fluxo de atendimento, mas existe, sim, nas escolas tem as equipes multi, tem a forma de encaminhamento dentro das escolas, a saúde tem a sua forma de encaminhamento e atendimento, tem atendimentos na assistência social também voltados para isso. E é toda uma rede que se comunica. Então, veio uma situação que chegou no Conselho Tutelar, ele vai encaminhar para a saúde, vai encaminhar para a assistência social, cada um vai ter um papel dentro desse atendimento, então a saúde vai verificar as questões próprias de saúde de um abuso sexual,
a assistência vai verificar a estrutura familiar, a nível de proteção que essa família oferta para essa criança, se ela é protetiva com essa criança. O Ministério Público vai investigar o crime cometido, vai investigar a proteção da criança, sim. Essa família tem condições de permanecer e cuidar dessa criança, se é uma coisa pontual ou se é recorrente, essa violação, né? E assim vai. Então, todo mundo sabe o seu papel, a rede se comunica dentro disso. Claro, a gente tem um comitê exatamente para trabalhar qualquer tipo de percalço, porque a gente não está preparado para tudo. Então, vira e mexe no contexto do dia a dia, a gente se depara com situações que ainda não estava claro no nosso fluxo e que a gente precisa melhorar para que não haja nenhum risco de revitimização, de deixar a criança desprotegida. Então, por isso, um comitê é importante, porque toda a rede vai para lá discutir aquilo que está fazendo e apontar alguma coisa que, dentro desse fluxo, que tem que ser muito afinado em cada um no seu lugar, está funcionando ou se precisa ter revisto uma parte ou outra de fluxo da saúde, ou da educação, ou da assistência. Então, por isso que é bom o comitê, e é necessário o comitê para que a gente converse entre rede. Ele foi criado, fomentado por uma questão da rede mesmo, de que a rede precisava se afinar na sua forma de encaminhamento e de atendimento. E ele existe há mais de 20 anos exatamente por isso, nessa necessidade de estar sempre melhorando e revendo e retificando aquilo que precisa ser revisto no fluxo de atendimento, né? Há muitos casos aqui em Blumenau? Eu não tenho um dado né? muito claro, porque quem faz o dado é o pessoal da saúde, né? Da vigilância epidemiológica, mas... Infelizmente são comuns. Recentemente eu fiz um levantamento, esse ano eu já recebi mais de 50 situações específicas de criança e adolescente com violência sexual. Só no meu CREAS, porque tem 2 no município, entende? Então... Pois é. E aí a gente já fica meio assustado, né? A escola é onde mais se reflete isso? A escola é onde vem à tona. Porque a criança acaba com seus pares conversando sobre coisas. Eu não sei, às vezes uma criança está lá com 8, 9 anos, não sabe que aquilo é uma violência, mas a outra amiguinha já sabe, porque alguém já explicou para ele, ou porque ele já teve alguma informação a mais que o outro. E acaba que daí vem à tona na escola, ou até porque ele relata alguma coisa que aconteceu em casa para o professor ou para alguém da escola, e daí sim, o adulto consegue entender que aquilo não é uma violência, é uma violação, e acaba encaminhando. Então, assim, hoje a escola é um dos maiores encaminhadores e constatadores de violências, né? Mas o posto de saúde também, às vezes a criança em consulta médica acaba falando alguma coisa que acontece no seu contexto, não, às vezes não só de casa, mas no seu contexto cotidiano, e acaba identificando ali uma violência e uma violação. Nossos profissionais, né, desse atendimento, né, esse primeiro atendimento, professores, unidades de saúde, eles são treinados para isso, para esse tipo de atendimento, para conseguir entender e pelo momento que a criança passa, por uma dificuldade que ela tem, se pode estar relacionado a algum tipo de violência? Então, a rede pública e a rede de atendimento de educação, ela é muito ampla, ela é muito grande. Troca-se profissionais frequentemente. Por isso é importante esses momentos, essas datas e seminários, porque precisa... Como na segunda-feira, né? Exatamente, porque o tempo inteiro tem profissionais novos. Há uma perspectiva com a mudança da lei, o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, estão trabalhando a escuta especializada e a revelação espontânea. Então, os profissionais que estão na ponta vão ser capacitados para entender o que é uma revelação espontânea. Eles não precisam atender aquela criança, eles precisam só relatar o que receberam dessa criança. Então, é importante entender que quem recebe uma revelação espontânea só escuta, não faz pergunta. Só pergunta, o máximo que pode perguntar, dizer para a criança é deixar ela calma e deixar ela falar. Se você pode falar comigo, eu estou aqui para te ouvir. Entende? E vai transferir para a rede o que ouviu, exatamente o que ouviu, não o que entendeu, o que ouviu. A frase da criança, como ela disse, porque a revelação espontânea é isso. A interpretação dessa situação como um todo cabe lá para frente com os profissionais que vão continuar atendendo depois da escuta especializada, do depoimento especial, se chegar a esse nível, se for necessário esse encaminhamento todo. Mas é necessário o tempo inteiro estar capacitando a rede. Muitos profissionais já entendem isso, mas todo dia chega profissional novo na rede. Então, todo dia essa informação, de tempos em tempos, tem que ser repassada e os profissionais têm que ser capacitados. Quem nunca atendeu uma situação de violência se choca a primeira vez. Então, dizer que todos os profissionais choque e revolta, né? Exatamente. Em alguns casos sai revoltado. Exatamente. E daí dizer que todos os profissionais estão extremamente preparados, não estão. Porque dependendo
a informação que chega, até para quem é do serviço especializado, choca. Entende? Então, vou dizer que eu, que trabalho há 12 anos na assistência, não vou me deparar com situação que vai me deixar desnorteada no primeiro momento. A gente tem um preparo maior por já ter lidado com várias situações, mas ainda chega histórias para nós que, às vezes, a gente se choca e tem que segurar a nossa onda para poder atender e trabalhar também. Mas, na ponta, a gente está o tempo inteiro trabalhando essa temática de tempos em tempos, exatamente porque ela é necessária. E o tempo inteiro o profissional vai se deparar talvez com uma situação muito inusitada ou muito revoltante e vai ter que respirar fundo e se acomodar do jeito que dá para conseguir contornar e poder acolher essa criança. O importante é acolher sempre. E como é que é feito o encaminhamento de uma criança que passa por uma situação como essa? Na educação, eles têm já os fluxos, né? Então, eles fazem uma ponte, o aviso de maus tratos, então, e que eles vão para a Secretaria de Educação, que vai disparar para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar chama essa família, e essa família é atendida pelo Conselho e encaminhada para a rede, tanto do SAVES quanto do CREAS, né? Que é a assistência, e encaminhado para o Ministério Público. E toda situação de violação de direito de crianças e adolescentes, os pais são orientados, se não é os pais dos violadores, mas os pais são orientados a fazer um boletim de ocorrência para abrir inquérito policial para verificar o que aconteceu, qual violência foi essa e responsabilizar os culpados, né? Então, portanto, na próxima segunda-feira tem esse seminário que vai ser realizado aqui em Blumenau, o seminário alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dia Nacional é no próximo domingo, dia 18. Segunda-feira um seminário, né, para toda a rede de atendimento. E fica aqui sempre o alerta, a atenção que se deve ter com as crianças, né, as orientações que deve se levar a criança. Para quem tem... Para quem tem dificuldade, por exemplo, né, de conversar com crianças, pré-adolescentes, adolescentes, sobre essa questão da violência sexual, da sexualidade, existe algum meio, assim, algum lugar que pode conversar para tentar buscar mais conhecimento, né? Uma forma de conseguir dialogar com as crianças, com adolescentes sobre esse assunto? Quem sentir de alguma forma dificuldade, pode buscar ajuda tanto nas escolas, tem as equipes de multi, pode buscar apoio nos CRAS, que tem nos bairros, que dá assistência social, ou até no próprio posto de saúde. Conversa com a enfermeira do posto de saúde, de que forma pode trabalhar, ou está trabalhando com o seu filho, explicando as situações para o seu filho. Busca conhecimento na rede da ponta que tem na sua comunidade. Então, a educação pode ser receptiva, se não se sentir à vontade na escola, porque às vezes não acha que é um lugar. Sim. Pode buscar saúde, pode buscar o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social lá dos bairros. Todo o território de Blumenau tem as suas referências de serviço. Então, procure converse com algum profissional desses equipamentos, porque eles vão poder te orientar de como fazer a abordagem, né? E até a orientação, né? E o que é próprio para cada idade, porque às vezes eu estou preocupada com uma coisa com meu filho de 10 anos, mas ainda não é a idade para abordar essa temática com ele. Às vezes a criança ainda tem uma tenra idade, então tem uma forma de abordar, uma forma de chegar com o tema para a criança, ou de responder à criança, porque às vezes é ele que vem com o tema para nós. Exatamente. Entende? Então, é bom procurar os profissionais que existem na sua comunidade. Às vezes tem religiões que têm os seus orientadores dentro da sua igreja, própria igreja, do né? seu culto. Procura a orientação de gente que conheça sobre a temática, principalmente, e que possa te dar um norte de como abordar. Porque isso é prevenção, acima de tudo. Exatamente. Né? Uma pessoa com conhecimento, ela é mais prevenida para os problemas que a vida nos traz, né? Exatamente. E a gente atende quando já aconteceu. O ideal é que os pais e a comunidade como um todo busque trabalhar isso antes de acontecer. Exatamente. Erika, muito obrigado pela tua participação. Sempre é bom a gente falar sobre esse assunto, sempre é bom orientar, né? Chamar a atenção. O dia a dia de muitas pessoas é muito corrido, às vezes a gente não olha para dentro de casa, não percebe, né? E quando acaba percebendo, infelizmente, pode ser tarde demais, né? Exatamente. E às vezes também, como a gente fala aqui, né? Passa despercebido pela falta de conhecimento, né?
que não nos dá esse fino de visão, né? Exatamente. Eu agradeço a oportunidade, a gente está disponível sempre para quando precisar. E quem precisar, por favor, procure a rede de atendimento. Alguém vai poder te atender e acolher, se necessário for. Obrigado mais uma vez. Érica da Silva, coordenadora do Comitê Permanente da Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual. Falamos aqui sobre o seminário na próxima segunda-feira, alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.